Fala pessoal, bom dia. Hoje é dia 16 de setembro, quarta-feira. A gente está começando mais um XP Connection. Aqui hoje a gente tem o Caio Toledo. Bom dia, Caio. Bom dia, Kim, bom dia, Gustavo. Hoje, participação especial. Celson Tá de está de férias, né? férias. Tá lá no MIC. Então, e também tô aqui com o Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Kim, bom dia, Caio, bom dia a todos. Preparamos novamente uma apresentação para vocês bem interessante, bem relevante. E vamos tirar várias dúvidas que vocês tiverem, só mandar no chat que a gente responde. Boa. Então, assim, só para colocar no contexto aqui do que se trata a apresentação, acho que o tema mais relevante aqui domesticamente foi justamente aquele pacote de medidas anunciadas ali pelo Levi e pelo Barbosa recentemente, se apoiando muito em CPMF, enfim, isso aí tá dando o que falar porque realmente vai ter muita resistência ali no Congresso, bem sabido, o Cunha já falou bastante sobre isso também, mas é legal a gente entender o porquê é importante, primeiro, esse pacote, mas mais que isso, porque estruturalmente talvez tenha deixado um pouco a desejar, né? Porque, primeiro, esse pacote é interessante, mas a maioria das medidas ali precisam de aprovação no Congresso. Primeiro ponto difícil. Segundo, que é uma medida mais paliativa, dado que a gente não viu nenhuma conversa de mudanças estruturais ali, seja na parte de benefícios ou até indexação de salário mínimo, algo nesse sentido. Então isso aí deixou a desejar e muita gente já falando que talvez essas medidas anunciadas não sejam bastante para segurar ali o rebaixamento das nossas notas por outras agências. Lembrando que falta ainda a Fitch e a Moody's, né? A Fitch talvez seja a próxima a se pronunciar. De qualquer forma, é um pouco desse o apanhado que a gente vai fazer, né, Gustavo? Isso, acho que o pessoal já está fazendo pergunta, então tá tudo certo, né? Nem precisa dar aquele ok. Mas é isso, a gente tem que explicar mais ou menos o porquê que a gente precisa fazer o ajuste. E também que não é qualquer ajuste, né? Tem que fazer um ajuste bem feito, senão não adianta nada. Daqui a alguns anos a gente está com o mesmo problema. Que essa é uma das principais críticas, né, da CPMF. Você arruma provisoriamente uma parte, né? Você faz, mas não é, mas de algum jeito os gastos alcançam no futuro. A gente vai mostrar isso bem detalhado em gráfico aqui, mas não adianta você dar uma elevação na receita agora se os gastos estão sempre crescendo muito, porque eventualmente eles vão te alcançar e vão trazer um novo problema e a gente vai precisar de novo discutir tudo isso. A gente tem que resolver isso de uma vez logo para tornar sustentável, né? Boa, então acho que é legal a gente passar primeiro para essa apresentação que vai dar esse pano de fundo da nossa situação fiscal, o nosso orçamento, porque que a gente precisa de medidas estruturais. Depois a gente conversa um pouquinho mais do panorama geral, esse ambiente político que piorou bastante de ontem para hoje. E vamos falar também de empresas, obviamente, tirando as dúvidas de vocês. Enviem que enquanto a gente faz a apresentação, a gente já vai coletando e depois a gente debate sobre alguns temas específicos. Certo, vou botar a apresentação na tela. O primeiro gráfico que a gente mostra, obviamente, é a dívida bruta com porcentagem do PIB brasileiro. A gente vê que teve uma expansão bem forte nos últimos anos, chegando a 64%, 65% do PIB. É uma dívida elevada, assim, principalmente se a gente comparar os principais pares, né? Colômbia, Chile, China, então uma porcentagem relativamente menor do que a nossa e principalmente com uma trajetória que é o mais importante, menor. A gente não é nem tanta questão do percentual, mas principalmente a questão da trajetória para que a dívida não continue crescendo desgovernadamente e isso se torne um problema crucial, que a gente fique numa situação de não conseguir mais pagar e aí colapsar a economia de uma vez. Então, principalmente isso é o que motiva você gerar um superávit que consiga pagar e estabilizar essa dívida no longo prazo. As agências de rating, elas olham para essa dívida e elas olham elas projetam para os próximos anos o que elas estão vendo, né, na economia do país. Basicamente, elas estão colocando que nos próximos 4, 5 anos, se nada for feito, a gente chega a 70% e isso, escalonadamente, a gente vai chegando até um nível que não consiga mais pagar. Mas é importante, então, gerar um superávit para que você consiga estabilizar essa dívida como porcentagem do PIB e consiga pagar os juros e manter a dívida no longo prazo. Isso é o essencial, que
que as agências estão olhando para ver se as medidas que estão sendo colocadas em prática, se elas vão conseguir estabilizar e gerar um superávit no longo prazo, pelo menos de 2 a 2,5%, para deixar num nível sustentável. Então, por que fazer o ajuste fiscal, né? A gente teve estímulos muito bem excessivos à demanda e tentativas de estimular a oferta que foram muito equivocadas ou atrasadas recentemente e basicamente abriu esse gap aqui, esse ato entre a oferta e a demanda, esse consumo em cinza e a oferta praticamente em vermelho. E isso vai acabar fechando, vai juntar de novo a oferta e a demanda. A questão é como que isso vai ocorrer. Se isso vai ser de uma forma benéfica, bem planejada, ou se vai ser de um jeito bem ruim, que sem um ajuste fiscal o risco da convergência vai ser muito crítico, vai prejudicar ainda mais a economia e a gente vai ver a economia sofrer mais ainda nos próximos anos. Basicamente, a gente teve uma expansão fiscal que atrapalhou bastante o crescimento nos últimos anos, ela foi muito contraproducente. Ela gerou uma inflação que a gente estava acompanhando a cada vez que o IBGE solta algum dado. A inflação saiu bastante do controle, a gente vai... uma coisa que não acontece há muitos anos, que é ter uma inflação bem acima da meta. A gente vai ter causou distorções gigantescas na economia, com aquele estímulo fiscal excessivo, a gente afetou bastante a confiança dos agentes, mas principalmente quando você passa sinais para o mercado errados, você faz com que as empresas, diversos agentes do mercado, eles projetem nas suas empresas que o cenário vai se perpetuar, eles fazem traçam um cenário bem otimista que normalmente eles não fariam e acabam fazendo uns projetos errados e se descontrolam e acabam perdendo a situação da economia e isso prejudica as suas empresas, prejudica a economia como um todo. O país ficou vulnerável e a gente teve o rebaixamento da nota de crédito nos últimos anos. Aqui esse gráfico ele mostra o resultado primário do setor público. A gente já vê que já está no negativo. Em cinza a gente tem o oficial e em vermelho o recorrente. Basicamente a gente precisa de um recorrente que fique nos níveis considerados normais e o que ocorreu nos últimos anos foi por que tem essa diferença foram as chamadas pedaladas e aquelas contas que iam diversas vezes para os restos a pagar. Ou seja, você posterga contas para não fingir, mas você manipula as suas contas de um jeito que elas pareçam de uma forma positiva, mas na verdade a linha vermelha mostra bastante a real situação, que é aquela que sempre você vai ter, você não está nesse oficial, na diferença para o recorrente, você está considerando muito de vendas, muitos ganhos que nem você tem um bônus de um mês, mas que não é o seu ganho total que você tem todo mês. Então você não pode considerar que você vai ter sempre aquele bônus, que você vai sempre tirar aquela sorte naquele mês. E isso é bem errado e foi considerado como normal nos últimos anos para sustentar que não tinha nenhum problema e na verdade tinha. Agora, esse gráfico aqui acho que é o essencial, que todo mundo precisa ter um pouco mais de atenção e tem que ter ele em mente no porquê que a gente precisa precisa recontrolar a situação fiscal do país. A gente tem aqui em vermelho a receita total bruta do Tesouro Nacional e aqui em cinza a despesa total. A gente tem desde 91 a despesa pública crescendo a uma taxa bem maior do que a renda, que é essa receita pública. E isso é o essencial para a gente estabilizar nos próximos anos. Eventualmente, a gente não pode, que nem a gente comentou nesse ajuste, simplesmente aumentar novamente a receita e deslocar essa linha vermelha um pouco mais para cima. Se essa despesa continuar crescendo, ela tem essa derivada positiva, ela continuar indo para cima, porque se fazer um ajuste que você simplesmente eleve um pouco a receita, que ajuda no curto prazo, a gente vai ver nos próximos anos novamente a linha cinza se aproximar da vermelha e a gente vai precisar de novamente elevar tributos para que elas não se alcancem e se tornem sustentável. Então, essa é a grande discussão. A gente tem um desequilíbrio bem estrutural, essa é a palavra, é a chave. A gente precisa conter essas despesas de uma forma que não continuem se elevando nessa velocidade e se torne cada vez mais insustentável. A gente tem diversas normas legais que elas regulam as políticas públicas, que elas mantêm gastos de previdência, saúde e educação, que geram como resultado um aumento na carga tributária, que hoje já é em torno de 35%, 36% do PIB, bem acima também dos nossos pares, dos emergentes tem em torno de 25%. E
ela acabou onerando a produção e prejudicando bastante a geração de emprego, graças a essa situação adversa. A gente tem aqui nesse quadro que o Mansueto Almeida ele elaborou, a gente mostra aqui bastante como o INSS está cada vez... Ele já responde a um quadro que mostra as estruturas das despesas do governo central como porcentagem do PIB. E esse quadro mostra como destaque negativo o INSS, mostrando como 7,7% do PIB. Já falam que em 2020 já vai estar em 8% e cada vez maior. A gente ainda está saindo do bônus demográfico, daquele fim do ciclo do bônus demográfico. E a gente ainda não conseguiu estabilizar isso para um nível de um país desenvolvido. A gente não se tornou um país desenvolvido e estabilizou esse gasto. A gente tem um idoso custando bem mais do que as nossas crianças, e esses gastos vão explodindo cada vez mais até que a gente não consiga mais pagar. A gente precisa reverter muito essa trajetória do gasto público para a gente conseguir ter uma macroeconomia equilibrada no longo prazo, principalmente. Outro ponto que a gente discute, que a gente vê uma insatisfação grande na sociedade, por que os políticos estão criticando bastante o aumento de tributos, é que se a gente pegar de 91 para 2014, a gente aumentou em torno de 500 bilhões o gasto anual, mas a gente não conseguiu melhorar as políticas públicas. Não é que esse gasto aumentou e a gente tem condições mínimas de saneamento, água, luz, tudo certo, de uma forma que a população se vê justificado esses gastos. Ela vê como algo bem distante dela, ela não consegue cobrar e não consegue perceber isso como justificável, por que a gente gasta tanto, por que a gente tem tantos gastos. E a gente aqui tem agora, por último, o que foi mostrado nesse último ajuste fiscal, mas acho que principalmente o que a gente tem que falar é que a gente tem 90% quando o governo vira o ano, ele já tem 90% dos seus gastos comprometidos. Então é difícil para ele cortar os gastos. Ele precisaria de um corte um pouco mais, mexer na legislação inteira, que nem o Kim falou, a gente das 16 medidas, 17 medidas, acho que só uma medida não precisa de aprovação do Congresso. E cada vez mais a gente vai precisar de modificações mais estruturais que mexam realmente nesses 90% que já estão comprometidos na medida que você vira o ano, para que a gente não siga com essa trajetória gigantesca de crescimento das despesas. O setor público ele tem uma obrigação crescente de gastos em um país com baixo crescimento econômico, e isso é muito crítico, muito difícil de reverter. A gente já pode tirar agora, acho que da apresentação, para falar desse último ponto. É basicamente isso, a gente não precisa falar aqui de cada uma das medidas, obviamente cada uma gerou insatisfação para o que afeta diretamente, e também a gente não é nem o ponto falar de quando que começou, a gente tem que falar exatamente do que a gente tem agora e do que a gente pode fazer para frente, que literalmente se a gente não conseguir estabilizar essa relação, estabilizar as condições macro, a gente vai ver não só um rebaixamento de agências de rating, a gente vai ver o país perdendo cada vez mais o status que dificilmente alcançou nos últimos anos. E a CPMF, além de ser muito criticada, ela realmente só serviria para um tempão, não serviria de fato para arrumar a condição da casa. A gente teria que desvincular muito mais coisas que estão vinculadas ao salário mínimo, que reajustes estão vinculados ao salário mínimo e tem prejudicado cada vez mais os gastos. E você eleva cada vez mais os gastos sem nenhuma condição dessa economia arcar com isso. Boa. O que a gente está querendo mostrar no final é que, de fato, a parte estrutural é o que mais preocupa, né? Essas medidas ali, querendo ou não, muito corte já foi feito na parte discricionária, que é onde você tem mais flexibilidade para cortar, não são leis, etc. Muito disso já foi, mas o que preocupa, olhando mais médio e longo prazo, é justamente essa questão estrutural da parte de benefícios sociais, etc. E é isso que a gente no começo do programa comentou, que faltou um pouco nesse último pacote de medidas. Então ficou no final um monte de medidas difíceis de serem aprovadas e são, de certa forma, paliativas. E por outro lado, pouco foi feito na parte estrutural. Vale colocar aqui que das 18 medidas que os ministros colocaram, 17 precisam de aprovação do Congresso. Uhum. A gente já sabe a fragilidade entre Congresso e Planalto. Ainda duas questões me chamam muita atenção, que é a questão da CPMF em si e a questão da PEC relacionada às medidas provisórias
das emendas feitas pelos deputados federais. Então, esses 2 pontos são pontos que é muito difícil passar no Congresso, porque emendas é algo que de muito... É ali que o deputado consegue o apoio na região. E a questão da CPMF, todos sabem o peso. Acho que só entrando mais no detalhe dessa questão do pacote da CPMF, até é interessante a gente falar, focar um pouquinho nessa CPMF, porque de fato é o ponto crucial. Metade de todo esse pacote que o governo fez para trazer o déficit de 30 bi para aquele superávit de 0,7 do PIB, metade disso aí é CPMF. Então, é legal a gente comentar justamente desse ponto. Só lembrando que o pacote, a parte de corte de gastos, a gente estava falando de cerca de 26 bi de reais, e aqui a gente pode citar principais pontos. O congelamento do reajuste dos servidores, cancelamento de concursos, corte no PAC, corte no Minha Casa Minha Vida. Então, são algumas medidas aí extremamente impopulares. Já tem gente da parte dos servidores reclamando, querendo fazer greve, essa questão do Minha Casa Minha Vida, do PAC também. E na parte da receita, que o governo pretende levantar cerca de 40 bi, desses 40 bi, justamente 32 bi é a parte de CPMF, né? Então, por isso que a gente quer entrar nessa questão. Eu acho que já está bem claro para todo mundo que a parte da CPMF vai ser muito difícil de passar. O Cunha já comentou que, primeiro, o governo não tem apoio ali no Congresso. Você tem também a questão de tempo, né? Se a gente for ver o trâmite para aprovação da CPMF, basicamente você tem que passar numa comissão inicial, a CCJ, mas depois vai ser criada uma comissão especial com no mínimo 40 sessões para os parlamentares entrarem num consenso. Isso aí demoraria, não são 40 dias, até o Cunha estava falando, pode ser 80 dias ou mais. E fora isso, é o seguinte, foi para a comissão, vai para o plenário. Se tem alguma mudança, volta para a comissão rever a mudança para depois voltar para o plenário. E aí passou numa casa, vai para uma comissão da segunda casa, para depois voltar para a O problema também é que vão ser votações de 2 turnos nas 2 casas. Então é um processo bem lento, de fato. E o Eduardo Cunha, que é o presidente da Câmara, já comentou que é praticamente impossível para esse ano. Então você tem que considerar aqui na CPMF que primeiro, a resistência grande e todo o racha e desgaste que tem do governo com o Congresso, e depois toda essa questão temporal que tende a demorar bastante. Então a gente também acha que acho que vale colocar também que nós temos eleições em 2016. Isso eu acho que é um fator para a gente ficar muito atento, porque à medida que a impopularidade do governo vem aumentando, é muito fácil os deputados, a própria base aliada, começar a sair da base aliada, porque elas começam a olhar mais para as eleições municipais do que olhar propriamente o governo federal. Então, já é outro motivo para a gente pensar que o CPMF não passa. O governo até tentou uma articulação de aumentar de 0,20 para 0,38 CPMF, dizendo o quê? Olha, 0,2 fica para o governo federal e 0,18 divide entre estados e municípios. Mesmo assim, não conseguiu apoio, uma medida muito popular. Isso já trouxe muito desagrado para a população brasileira nos tempos passados. Então, a volta do nome CPMF também é um nome de muito impacto. Então, muito provavelmente isso não passará. O trauma da CPMF, o governo que fez, o governo que tira, sempre fica marcado com o governo que criou ou retirou a CPMF, que é o antigo imposto do cheque, né? Boa, e como se isso não bastasse, de ontem para hoje, as relações ali do Levi com principalmente alguns deputados ali da Câmara pioraram bastante. Ontem a gente teve um jantar da Dilma com alguns ministros e mais a base aliada ali da Câmara, e alguns deputados comentaram com o Levi que, primeiro, pedindo apoio para o setor produtivo e depois falando que a política econômica do ministro não estava funcionando. Que era necessário um ministro mais desenvolvimentista e deveria tirar umas férias. E para responder isso, o Levi justamente falou e colocou a culpa no Congresso. Ele falou, a política econômica não está funcionando porque o Congresso está barrando, e aí foi mais além. Falou que boa parte da culpa da gente perder o grau de investimento pela S&P foi por conta do Congresso. Então, obviamente, você não precisa desse tipo de fala agora, num momento tão delicado. Foi o que o Cunha falou, né? Ele falou primeiro que é um desrespeito ao Congresso, que eles conseguiram votar tudo que foi pedido para eles, mas mais que isso falou para
se for falar alguma coisa para ajudar e não para atrapalhar nesse momento, de fato, piorando ali a relação. Acho que agora não é hora de procurar culpados, e sim tentar procurar soluções. Acho que todos estão vendo a situação que estamos, né? Então acho que é hora de pensar em soluções. E soluções, na minha opinião, são coisas mais estruturais, reformas mais para pensar algo para o Brasil a médio e longo prazo. E, infelizmente, a gente não vê ainda uma articulação política hoje do governo para conseguir fazer algo mais estrutural. Uma reforma da Previdência, uma reforma tributária, uma reforma política de fato feita. Então, acho que essas coisas vão acabar barrando. Então, a gente já tem que trabalhar com um cenário mais de pessimismo daqui para frente, né? Eu acho que a situação cada vez mais complica. Hoje tivemos a questão do Tombini, se sai ou fica. Tivemos a questão do Mercadante, se sai também, se fica, se troca só de pasta. Então, o cenário ainda é muito nebuloso, pode trazer muita volatilidade aqui para dentro. E só para finalizar esse assunto, como o Gustavo comentou bem, essa questão estrutural, é isso um pouco que as agências de rating estão olhando, né? Elas estão olhando onde a gente vai chegar em termos de dívida bruta sobre PIB, o quanto que a gente vai chegar lá na frente em termos de superávit. Se fosse o simples curto prazo, a gente já não teria nenhuma grau de investimento em nenhuma delas. Mas exatamente. elas olham o que vai acontecer para frente e o que estão fazendo. E nesse sentido, de novo, aquela questão de que esse pacote pode segurar o nosso grau de investimento por outras agências, talvez não seja uma questão tão óbvia. Muito pelo contrário, ali a gente ainda está bem frágil com relação às nossas contas, então vale ficar de olho ali. Como a gente falou, a Fitch ela tem 2 graus acima ainda do grau especulativo, então você tem espaço para uma gordura ali para um rebaixamento e para deixar o outlook negativo, então ela deve ser a primeira a se pronunciar. O último comentário que eu queria colocar aqui, ontem a gente teve o Márcio Holland, basicamente ele fazia parte da equipe econômica no ano passado, até o final do ano passado, e ele fez um comentário interessante, justamente ele colocando a visão dele, mostrando que como é difícil quando ele estava no governo e agora que ele saiu, como ele falando que é muito difícil falar isso quando você é do governo e agora que ele saiu ele pode falar com mais propriedade. Mas ele criticando bastante as medidas e comentando que ontem, quando a gente teve segunda-feira a repercussão já do anúncio do reajuste dos servidores públicos, que seria postergado só para agosto, o que também não resolve, né? Porque você está simplesmente postergando, você não está cortando de fato. Ele comentando, por que o setor privado está penando tanto com taxa de desemprego, não está tendo reajuste para ninguém, salários, a média de salários vai cair, por que o setor público é especial, por que um trabalhador público é melhor do que um trabalhador do setor privado. Então, basicamente, a gente vê que realmente a gente tem pessoas competentes fazendo parte da equipe econômica, mas é muito difícil você implementar diversas medidas e talvez isso seja uma das partes críticas de não terem sido apresentadas. A gente sabe que boa parte do que foi apresentado tem pouca probabilidade de realmente passar, mas uma das críticas maiores foi, já que é tão difícil, por que você já não ousou mais e já não propôs algo com mais propriedade que talvez até tivesse mais chances de mexer já de fato na parte da Previdência que vai ser... Todo mundo sabe que a Previdência tem que ser mexida, não vai conseguir manter do jeito que está. Essa foi uma das principais críticas dos principais analistas desse orçamento, desses ajustes que foram propostos na segunda. E a gente vê que quem estava lá dentro sabe que realmente é assim mesmo. Boa. Só passando agora para o cenário externo, o que a gente tem que conversar aqui também é sobre amanhã, né? O FONC, exatamente, às 3 da tarde, vai anunciar se decide começar o ciclo de aumento de juros lá nos Estados Unidos ou se vai deixar mais para o final do ano ou até para o ano que vem. A gente teve alguns dados. Ontem teve dados de vendas no varejo, teve até revisão dos dados anteriores. O pessoal gostou ali, até botaram um pouquinho mais de probabilidade de aumento agora para setembro, mas querendo ou não, a probabilidade ainda em cerca de 30% para aumento agora, amanhã, mas é isso que todo o mercado está de olho e segue de forma bem cauteloso, com muita cautela lá fora. A gente ainda acha que vai ficar mais para o final do ano, né? Quem são 16, né? E até 2016, porque um ponto aqui que o pessoal comenta bastante é que
no final do ano, em dezembro, não seria um bom momento para aumentar juros por conta da liquidez. Então, a falta de liquidez jogaria isso para o ano que vem. Seria março. E seria março, porque março é quando tem aquela reunião com uma entrevista e conferência depois. Eles esperam justamente fazer, é sempre março, 3, 6, 9 e 12, né, os meses. Então, de novo, e isso aí, às vezes, até também traz um pouco mais de probabilidade para ser de setembro, porque se não for setembro, vai jogar muito para frente. Então, o pessoal ponderando bastante, mas no final das contas, o Fed sinalizou pouco, né, que vai aumentar os juros. Ele pode usar a reunião de amanhã justamente para sinalizar. Quando começa, né? Isso, ele pode não fazer nada amanhã, então não adianta simplesmente olhar para o fato subiu ou não subiu. Olha também o que eles já estão sinalizando, que eles podem mudar totalmente o tom na reunião de amanhã e na entrevista já comentar, ó, não elevamos hoje, mas já está certo que é a próxima, que é dezembro, ou pode ser até outubro, eles podem até virar e falar, ó, a gente já está usando essa reunião para sinalizar que é a próxima. Pronto, mudou tudo. Isso aí. E outra coisa é que o Fed mesmo fala que sempre antes de começar um ciclo desses, eles tendem a sinalizar bem para o mercado e não foi o que aconteceu, tanto que a gente vê o mercado bem dividido. Então, as probabilidades são baixas, mas a gente tem, e é um risco ali, principalmente no mercado doméstico, você pode trazer mais pressão sobre ativo de risco e estressar dólar também. É o que a gente está vendo, muita cautela aí para a reunião de amanhã. Essa parte da sinalização foi muito porque quando eles anunciaram que iam fazer o taper, iam cortar pouco a pouco, eles não foi um anúncio bem sinalizado e foi muito criticado pelo mercado, porque foi algo que o mercado não conseguiu antecipar e reclamaram muito que o Fed não sinalizou de forma correta e o Fed se comprometeu que o próximo movimento brusco dele, que seria a primeira elevação na taxa de juros, seria bem diferente do que aconteceu anteriormente e que agora seria bem sinalizado. Então, isso é um dos motivos que muita gente acha que não será amanhã. O Bicuta está perguntando aqui se não for amanhã eles podem vir mês a mês fazendo esse terrorismo ou só dezembro. É porque o que a gente comenta aqui é que geralmente quando tem um movimento muito brusco eles esperam as reuniões de março, junho, setembro e dezembro, que são as reuniões que eles fazem, que tem a conferência depois, tem entrevista. Então eles usam essas reuniões para depois explicar melhor e disseminar melhor a informação, por isso que todo mundo fala, se não for agora, em setembro, depois em dezembro, mas nada impede deles aumentarem em outubro, alguma coisa nesse sentido, mas a probabilidade maior é que seja depois em dezembro. Tá? Eles comentaram em junho que de junho para frente qualquer reunião não está descartada, que não existe isso dessas principais, mas de qualquer forma a gente está de olho. Boa, acho que agora já dá para a gente passar. Teve uma pergunta aqui ainda com relação ao aumento de juros lá, no que impacta na nossa bolsa, em dólar, etc. Tem diversos impactos ali, mas pensando de uma maneira simples, você aumentando os juros lá fora, você tende a atrair um pouco de capital, principalmente emergentes, e quando você junta o Brasil com toda essa questão política e econômica, e mais esse atrativo maior lá fora, você tem uma fuga de capital que tende a esticar dólar, desvalorizar o real e também mexer na nossa bolsa, que a gente está falando aqui em ativos de risco, tá? Então é um pouco desse o racional. Partindo aqui para as perguntas, pessoal, começando com os Minas, hoje é até legal que a gente pode fazer um bate-bola aí gráfico também. Estou sem aqui. Tá? Não, mas você eu já falo. falar assim mais ou menos do que você lembra. Mas de qualquer forma, o Uzi Minas entra no setor de siderurgia, que a gente está bem cético ali, tanto com relação à parte econômica, né? A gente está vendo ali vendas de carros, veículos leves, venda de pesados também. Lembrando que venda de pesados tem muita correlação com a atividade econômica e vem vindo muito mal. Confiança do empresariado caindo, não chegou no fundo do poço, confiança do consumidor também. Isso tem prejudicado bastante o resultado das siderúrgicas. Os Minas, em especial, a gente traz um alerta com relação à valuation, né? Ela das três siderúrgicas é a que negocia num valuation mais alto. Então, a gente não recomenda de forma alguma exposição, principalmente por conta dessa recente esticada ali. Muita gente comentando que teve um pouco de short squeeze ali no meio, etc. Então,
não faz sentido, pelo menos para a gente, você ter posição nesse setor. Você tem outras empresas com risco-retorno muito melhor, né? Graficamente, pessoal, estou sem aqui minha plataforma, mas olhando, nós estamos vendo uma formação de uma onda 1 ali na siderúrgica. Nós estamos vendo os ativos perderam fundos, vieram até um patamar que não tinha mais suporte nenhum. Nós vimos o ativo agora recuperar, mas para a gente falar de tendência de alta, para a gente pensar em uma compra, o que seria necessário? A gente vê uma pequena correção desse primeiro movimento e a partir dali começar a pensar em compras, tá? Porque a gente está vendo o mercado só uma pequena reação, mas essa reação é para voltar a cair ou para uma entrada de uma nova tendência? Então ainda não é o momento de entrar em siderúrgicas. Ela subiu bem porque o Ibov recuperou e como ela tinha sofrido muito, ela acabou recuperando. Também teve os dados lá de fora, a China até que os números do final de semana não foram ruins, o minério de ferro parou de cair, deu aquela estabilizada, então acabou subindo os papéis, porém ainda não é a hora ideal para comprar. Seria melhor vir uma onda de correção para depois a gente pensar em compras a partir dessa segunda onda de correção. Bom, voltando aqui para o panorama macro, o SMP tinha perguntado aqui se a gente acredita que o Brasil vai perder o grau de investimento pelas duas outras agências de rating, e se sim, se é possível prever quando isso vai acontecer. Começando pela segunda pergunta, não é possível prever quando isso vai acontecer. A gente acha que a próxima agência a se pronunciar é a Fitch, e para a Fitch a gente tem um pouco mais de gordura, né? Como a gente tinha comentado, a gente tem 2 graus acima. O que deve acontecer com a Fitch, pelo menos nesse curto prazo, é rebaixar 1 grau e botar o outlook negativo. Com isso a gente manteria, nesse curtíssimo prazo, o grau de investimento pela Fitch e Moody's, mas nada impossibilita da Moody's chegar e já rebaixar a gente, que nem fez o S&P. De novo, a gente acha a probabilidade mais baixa. No curto prazo a gente entende que a gente deve manter esse grau de investimento, mas para o ano que vem, se tudo continuar do jeito que está, acho que é bem dado que a gente vai perder. Não só Fitch, acho que o mercado Moody's. Já até precifica isso. Acho muito difícil o mercado já não ter precificado Exatamente. isso aí. Acho que isso já é consenso, né? Se a gente for ver o nosso CDS, né, que é aquele indicador, aquele seguro contra calote de países, nosso CDS, então quanto maior, pior. A gente chegou a ultrapassar a Rússia ali, batemos 400 pontos. Lembrando que a Rússia não está rebaixada ainda pela Fitch e colapsou em janeiro. Ela tem 2 rebaixamentos e a Fitch ainda segurou, né? Então, e a Rússia está desde janeiro com o problema do petróleo, quando estourou lá, já sabia desde o começo do ano que já seria bem ruim. A gente vê a Fitch bem mais paciente, digamos assim. Exato, e talvez a situação da Rússia seja até pior que a nossa, né? Porque já tem toda essa questão do petróleo também, e as agências já rebaixaram, mas a Fitch ainda segura a ver, mas não dá para prever. O que a gente consegue falar é que boa parte já está no preço, provavelmente a gente vai perder mesmo no ano que vem, mas no curtíssimo prazo talvez ainda tenha algum fôlego para Moody's e Fitch. Algumas outras perguntas aqui um pouco mais atuais e relevantes estão perguntando aqui do negócio da Embev, possivelmente fazer uma oferta na SABI Miller, né? Hoje saiu de manhã essa questão. Lembrando que a Embev, a Bembev, é controladora da Ambev, e eles, hoje de manhã, a SABI Miller, que é uma das grandes cervejeiras ali, comentou que a Bembev deve fazer uma proposta ali para aquisição de participação. Nesse sentido, a SABI Miller, para você ter noção, subiu cerca de 20%. Eu vi 9%. E a Embev chegou a subir 7%, 9%. Lá fora, estão perguntando o que seria impacto para a Ambev. Na verdade, a gente está falando de uma transação na controladora, né, lá em cima. O que a gente poderia pensar em termos de impacto para a Ambev, dado que vai ter um desembolso de caixa grande, você pode ter até um pouco mais de necessidade de caixa e até forçar algum dividendo extraordinário na Ambev, alguma coisa nesse sentido, até porque a Ambev tem bastante caixa. E outra, né, você tem toda essa questão do JCP aí forte, será que vai ter extinção ou não? A gente já viu o aumento do IR do JCP recentemente, então isso aí talvez seria um bom trigger para dividendo extraordinário, coisa do tipo, mas em termos de estratégia, as transações estão acontecendo num nível acima que na controladora, tá? Então acho que é um pouco disso
A Ambev até nem subia tanto assim, a bolsa como um todo subia, a Ambev subia junto, cerca de 1%. É um ativo resiliente a todo esse momento de crise, por governança corporativa, pelo próprio produto ser um produto que acaba sendo resiliente a toda essa concepção do mercado nacional. Então, a Ambev, que nem o Celso fala, é a empresa para os netos. Boa palavra de dividendos e vale posicionamento. E só para o curto prazo ficar ligado nessa questão do JCP e também valuation. Então, nada mais justo que você... É uma boa empresa para você no longo prazo, mas como o curto prazo é um pouco nebuloso, fazer algum tipo de estrutura aí de curto prazo, alguma frente, algo em derivativos. Você que tem dúvidas e é cliente da XP, só entrar em contato com os nossos assessores. E você que não é, enfim, abra sua conta aqui embaixo. A gente tem... a parte para vocês preencherem, vocês vão receber informações ali dos nossos relatórios e é bem interessante a nossa plataforma. Lembrando que a gente não fica focado em renda variável, apesar daqui a gente discutir bastante. A gente tem uma plataforma inteira de fundos de terceiros, renda fixa muito forte também, se você quiser fazer um portfólio pré, pós, debênture incentivada, a gente tem ali muita coisa. Só aproveitando que o Bicudo fez, aprovando o aumento da CSLL de 15% para 20%, quando poderia ventilar outro aumento de 20% para 23% ou até 30%? Bicudo, na minha opinião, isso já é descartado. A Gleisi Hoffmann tentou, tempos atrás, comandar algo de 20% para 23%, porém foi derrubada por toda a base aliada. Tentou direto para o 23%. Tentou já de 15% para 23% sem parar no 20%. A base aliada, principalmente o PMDB, já vetou na hora a ideia, então não trabalharia com aumento de 20% para 23%. Acho que 20% agora é o ponto e deve ficar nesse 20%. Boa. O SMP perguntando, provavelmente o Fed não suba os juros amanhã. Se isso ocorrer, o que acontece com o dólar, né? Basicamente, eu acho que pouca gente está esperando um aumento ali e se realmente não tiver esse aumento, você pode até arrefecer, né, essa questão de dólar para países emergentes no geral e até Brasil. Por mais que seja no preço quando eles carimbam ali, eles carimbam ali. Como a gente falou, tem 30% de chance de subir. Então tem gente posicionada ali no aumento de juros. Então você pode ter sim um arrefecimento nesse sentido, mas por outro lado você tem toda a questão econômica e política aqui que também vai mexer. Eu vou falar, a tendência do dólar hoje é de alta, mas a volatilidade, a tendência é de alta dado o Fed, mas a volatilidade tem ocorrido devido às questões internas, principalmente políticas. Boa. A gente passou do horário aqui, mas o João tinha perguntado se a gente tem alguma novidade sobre o aumento da CID. Não, e até que nem veio nesse pacote ali, talvez o Banco Central esteja mais preocupado com a inflação que a CID traria, né? Em termos de, se você for o benefício de arrecadação contra a pressão na parte da inflação, talvez eles tenham preferido a CPMF nesse sentido. Então, sem muitas conversas de CID por enquanto no radar, tá? Porque o impacto realmente seria bem expressivo na inflação. Lembrando que no último Focus já, os economistas estava tudo convergindo, principalmente nos próximos anos, né, para o centro da meta, principalmente em 2017, e agora fugiu um pouco, justamente também por conta desse dólar esticando e o pessoal já revendo suas projeções de dólar e também inflação. Isso aí preocupou um pouco e talvez seja um dos motivos também para essa questão da CID. Bom, pessoal, acho que é isso. Deu para a gente conversar bastante sobre o cenário político, sobre a questão lá fora do FONC. Então, acho que é isso que a gente vai ter que olhar a partir de agora. A questão estrutural não veio essas medidas paliativas que devem ter bastante resistência no Congresso. Então, a gente vai ter que olhar isso, vai ter que olhar todo o racha do Levi, do governo com senadores e deputados. E também a gente vai ter que ver FONC lá fora amanhã às 3 horas, né? Exatamente. Bom, pessoal, acho que é isso. A gente vai ficando por aqui. Obrigado aí pela presença de todos. Espero que a gente tenha ajudado ali a mostrar um pouco, principalmente do nosso problema estrutural. E a gente se vê na próxima. Hoje eu no fechamento eu devo estar de volta ali, mas obrigado pela presença de todos. Valeu, pessoal. Até já. Até mais, pessoal. A gente se vê.